Alemã. Hã? O que foi? Eu senti que você deu uma leve engasgada. Não. Mentira. Só pra eles ficarem mais aconchegados. Então, aí eu... Né, Laura Jo? Giovana é animadora de assistência de TFG. Eu vi ontem que ela... vamos aí e tal. Um dos outros eu tô super animada. Agora ontem ela tava animada ontem, mesmo. Cara, não sei o que aconteceu. Dependesse da tua animação, era 10 para todo mundo ontem. Ela fica só nas figurinhas, mandando figurinha. Bom, pessoal, vamos continuar aqui, ó. Se eu entrar na pilha de vocês aqui, a gente não vai embora. Depois a gente vai marcar um boteco e nós vamos tomar uma cerveja junto, aí a gente faz bastante farra. Mas hoje a gente vai ter que encarar aqui, vamos ter que organizar. Pessoal, é o seguinte, então a gente eu vou controlar aqui o tempo, porque deixa eu ver aqui, tem várias pessoas querendo participar da chamada, mas eu já libera eles, professor. Já adicionei todo mundo aqui, pô. Onde é que tá aqui o... Bom, só pede a idade, maior de 18 pode entrar. Vamos ver aqui. Acho que tá aqui, ó. Bom, sei lá, já fiz aqui. Aí nós vamos fazer assim, eu vou cronometrando o tempo, mas eu sei que tem trabalhos que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, são os trabalhos maiores, e os outros com o tempo normal. Vamos tentar falar o suficiente para a gente poder terminar no horário, né, às 10 horas. E aí, mesmo quem assistiu às outras bancas, a gente faz o seguinte: depois de cada uma das apresentações, o professor Aécio faz os comentários dele, eu faço um fechamento, né? E aí, no final, é que a gente dá as notas de todo mundo, tá bom? E lembrando vocês, vou lembrar também no final, que eu estou montando as fichas, né? Montei as de ontem, aí o professor Aécio vai ter que assinar, o professor Aécio assinou as de terça-feira, falta as de quarta e de hoje, e a gente tem que querer transformar num PDF, vou colocar lá nos nossos drives, e cada um de vocês entra, eu vou colocar individualmente, vou colocar uma ficha no drive de cada um de vocês assinam e fazem o upload e coloca de volta lá, tá bom? Então é isso, vamos tocar. Giovana é a primeira. Giovana, quando você estiver pronta, você já pode... Professor, tem autorização para entrar? Que o pessoal está pedindo para autorizar? Então, está pedindo para autorizar. Eu estou autorizando, mas eu acho que pede para autorizar de novo, porque entrou um monte de gente ao mesmo tempo e eu não consegui autorizar todo mundo aqui, entendeu? Eu vejo aqui, autorizar pessoas, adicionar pessoas, mas eu não consigo ver o que é. Pede de novo aqui, ó, vamos lá ver, ó, acho que agora vai dar para ver. Não consigo ver. Então, pede para entrar de novo e eu adiciono. Ok. Posso colocar o seu tempo aqui? Tá carregando. Tá bom. Eu vou dar um minuto a mais aqui para você, tá bom? Ok, só um minuto. Pronto. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Bom, o meu tema... Boa noite a todos. Estou nervosa. O meu tema é o edifício multifuncional com uma fazenda urbana. Então, tem os usos de residencial, comercial e corporativo. Ele está localizado em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Só uma breve explicação. Então, esse é o lote. Aqui está a estação de Osasco e a rodoviária. Aqui passa o rio Tietê a 200 metros do terreno e a 500 metros, mais ou menos, a gente tem os principais acessos para a marginal Tietê, Pinheiros e a rodovia Castelo Branco. Ele foi escolhido nesse lugar porque em Osasco as pessoas se deslocam muito do município e vão para São Paulo atrás de cultura, lazer e trabalho.
Então, para tentar diminuir essa carência de equipamentos, eu decidi escolher em Osasco. Foi nessa região porque é uma operação urbana consorciada, então é uma região abandonada, como a gente tem a linha do trem e o Rio Tietê, tem uma dificuldade de acesso nesse miolo. Então, para trazer um atrativo para essa área, eu fiz a proposta do projeto. O conceito dele foi criar uma arquitetura arrojada e atemporal para criar um sentimento de pertencimento para a cidade e ser um marco realmente para a região. Aqui o meu diagrama formal, então, foi disposto formas orgânicas. No norte do terreno está a fazenda urbana, porque precisa de mais insolação e ela tem um gabarito mais baixo. Ao sul dela são as torres corporativas, porque estão mais próximos à estação de trem, que são os acessos de público, né? E no centro, os residenciais, para que não tenha nenhum problema de sombreamento nas torres. Na minha segunda prancha, aqui é a implantação total do terreno. Então, como eu falei, os corporativos estão abaixo, próximo à estação. No centro, os residenciais com o térreo todo de lojas. E mais ao norte, a minha fazenda urbana. Só para situar todos, em todas as pranchas tem uma isométrica identificando qual a área que eu estou falando, porque como é muito grande, eu decidi separar por setores. Então, primeiro a gente vai falar da fazenda urbana. No meu térreo, eu tenho o acesso para o estacionamento, que dá acesso tanto para o subsolo. O primeiro subsolo, ele é para o corporativo e para a fazenda, e o segundo para o residencial. Aqui é a minha área de carga e descarga. A gente tem um mercado para vender tantos produtos da fazenda como produtos externos, mais focado na alimentação orgânica e natural. No centro, a gente tem o meu núcleo de circulação vertical, com banheiros e público. E aqui atrás, perto da carga e descarga, tem o armazenamento, que ele serve tanto para o mercado quanto para os produtos para distribuir para o município. Aqui no segundo pavimento, a gente tem acesso por passarelas que levam para as torres residenciais, que eu vou mostrar mais à frente, que tem as lojas. Do lado direito, eu tenho a parte de laboratório, sala de controle, que fica a área de funcionários restrita. No centro, tem o meu núcleo de elevadores, então são 4 elevadores de carga e 2 para pessoas. Copa de funcionários, os sanitários, e aqui a gente tem lanchonete para o público em geral, que pode ser acessado tanto pelas passarelas quanto pelas escadas rolantes e elevadores. Aqui é uma imagem mostrando como funciona a fazenda urbana. Então, ela é feita para realmente fazer plantação de alimentos, hortaliças, leguminosas e afins. É uma plantação totalmente controlada por laboratório, então não tem uso de pesticidas, é totalmente orgânico, não tem problema de sazonalidade, então não precisa esperar determinadas épocas do ano para fazer o plantio. É feito com luz ultravioleta, então acelera o crescimento, não precisa depender do sol, então esses são os benefícios. A produção dessa fazenda serve tanto para abastecer o mercado, como para distribuir para o município. O conceito da fazenda urbana, ele é muito novo e ele vem para quebrar um pouco a distância. Então, 30% de todo o alimento do mundo, ele é desperdiçado no decorrer do trajeto da fazenda até as cidades. Então, você inserindo uma fazenda dessa dentro da cidade, diminui esse trânsito, né, da mercadoria, ajudando na poluição, criando com mais facilidade produtos orgânicos. Então, aqui é a minha área de produção, elas são fechadas e só por controle de portas automáticas. E no total são 2 pavimentos espelhados iguais a esses, com uma área de produção de 2.500 metros quadrados aproximadamente. Essa aqui é a minha perspectiva vista da fazenda, então a fazenda está aqui na frente, e atrás a gente vê as torres residencial e corporativo. E essa aqui é uma vista de dentro do terreno, então na esquerda a gente tem o residencial com as lojas e na direita a fazenda. Aqui na minha segunda prancha eu estou falando do meu residencial, que está no centro.
Então, no térreo dele, nós temos lojas, lanchonetes e o controle de acesso para a residência, feito com recepção e os elevadores para os moradores. E aqui também se repete com lojas, lanchonete e a recepção. No meu primeiro pavimento, ele também é de uso público, então aqui tem as passarelas que levam as lanchonetes da Fazenda Urbana, e aqui são as passarelas que levam as lojas das torres corporativas. No centro são lojas de acesso livre ao público, nas duas pontas são lanchonetes, e o acesso para os moradores exclusivo no meio. No meu segundo pavimento, já começa o uso exclusivo para moradores, então é onde fica um salão de festa, na esquerda a academia, na direita salão de jogos e um coworking para os moradores. A academia é completa com sauna e spa. No meu terceiro pavimento fica a área da piscina e nas duas pontas, para não perder essa área, eu fiz 4 apartamentos gardens que tem o acréscimo dessa laje externa. Aqui é o meu pavimento tipo, então ele foi projetado para ser planta livre, que dê uma arquitetura universal. Então, o que isso significa? Você pode personalizar totalmente a planta, com exceção dos shafts, dos banheiros e o núcleo estrutural da escada. Então, aqui são 3 opções de layout. A primeira com 2 suítes e uma varanda fechada. A segunda, uma suíte com closet e um escritório e a varanda integrada. E a terceira foi adaptada ao PCD. Mas, assim, tem essa liberdade da pessoa, se ela quiser comprar, destruir e reformar do zero, ela consegue. Aqui é a minha entrada do residencial, então são essa torre central, tenho espaço para embarque e desembarque, e aqui o corporativo. Nessa prancha eu estou falando das torres corporativas, então no meu térreo a gente tem aqui o outro acesso, então o principal acesso de público por transporte público vem daqui, que é a estação e a rodoviária e terminal de ônibus. A gente tem o meu foyer, que é o acesso para o meu auditório, nesse C2. Nas pontas são lojas e restaurantes. Um sanitário que serve tanto para o externo quanto para o interno. E a recepção para o meu corporativo. No outro lado também a gente tem uma área de recepção com lanchonete e lojas. Indo para o meu primeiro pavimento, a gente tem um auditório para 230 pessoas, então o acesso dele é pela escada helicoidal e pelos elevadores. Na ponta a gente tem uma lanchonete e no outro lado um espaço para convenções, então é livre, uma planta livre para a pessoa, se ela quiser alugar e fazer eventos corporativos e afins, ela tem total liberdade de layout. Em todas as pontas tem rampas que levam do térreo até o meu segundo pavimento, que são essas rampas aqui na ponta. Subindo para o meu segundo pavimento, a gente tem um restaurante, então toda essa área aqui é a área das mesas, né? Aqui a gente tem a cozinha industrial, então com todos os armazenamentos, copa, vestiário, afins. E desse outro lado a gente tem um espaço para coworking, caso a pessoa queira alugar só um curto período, não precisa de uma sala. E o L2 aqui a gente tem outra lanchonete para servir esse coworking nesse andar. Aqui também o acesso da laje é público, então tem as rampas nas duas pontas. Giovana, 2 minutos. Ok. No meu terceiro pavimento já começa o uso exclusivo do corporativo, então é uma laje de descompressão, e aqui começam as minhas salas corporativas. Aqui são salas completas e aqui é uma opção com ela dividida ao meio. Aqui é o meu pavimento tipo, então são salas de 138 e 140 metros quadrados, com possibilidade de pegar metade com 71 metros quadrados, ou alugar a sala inteira ou o andar inteiro, se precisar. Aqui é uma perspectiva vindo da estação, então a entrada para o público aqui, as rampas e as torres corporativas.
Aqui são os meus cortes, então, na fazenda, o primeiro subsolo que dá acesso à fazenda. No meu residencial, o segundo subsolo, que é o exclusivo para o residencial, mas ele também tem acesso ao primeiro para o descarte de lixo e seleta coletiva. E no meu corporativo, só o acesso para o primeiro subsolo exclusivo do corporativo. Aqui a gente tem um detalhe que mostra o meu processo de construtivo, são lajes nervuradas, e essa pele de vidro que cobre todo o edifício. Só um detalhe aqui no centro, então esse é o térreo, a abertura para o público entrar dentro da edificação. Aqui está o meu foyer e aqui está o meu auditório. Eu aproveitei o pé direito duplo e fiz metade para baixo e a outra metade subindo para que não causasse um desconforto no meu pé direito. Aqui a gente tem um rasgo na laje de descompressão, então entra a iluminação natural, tanto para o restaurante quanto para o meu coworking. A minha fachada, ela tem uma malha que dá para ver aqui, que ela é feita de material PET com filamento de PET reciclado, feito por impressora 3D. Então, são módulos de impressoras que são conectados e eles são fixados na estrutura do prédio por uma estrutura de metal. E ele serve para que gere a verticalização da vegetação. Então, como é uma área que tem muita poluição, eu estou incentivando o uso da vegetação para que gere o filtro do oxigênio, e também porque o principal conceito do meu partido é a integração da natureza com o ser humano. Então, eu trouxe a biofilia para o projeto. Aqui é uma vista do meu centro, então, de um lado está o meu residencial com as lojas, e do outro lado o meu corporativo com as lojas. O primeiro pavimento, que tem as passarelas que se interligam, e o segundo, que é exclusivo de cada um. Aqui é uma perspectiva aérea mostrando esse centro. Então, na imagem de cima, a gente estava vendo esse núcleo aqui. Então, corporativo, vegetação para ter a privacidade do meu residencial e a área de piscina e lazer. E eu encerro a minha apresentação aqui. E eu tenho um videozinho bem rápido para mostrar, se eu puder. Pode passar, Giovana. Estou colocando. Tá aparecendo? Começou a aparecer. Peraí que não foi, né? Agora vai. E é isso. Parabéns, Giovana. Excelente apresentação, excelente trabalho. Vamos ouvir agora o professor Aécio falar um pouquinho. Eu vou colocar legal. o PDF aqui. A família toda está aí, né? Bacana. Pronto. Vamos lá, professor Aécio. Vamos lá. Essa vai ser a hora que a filha vai chorar e a família vai ver, né? Na pré-banca era o contrário. Mas eu começo dando os meus parabéns a você, Laura Jo, né? Por toda a trajetória, efetivamente, porque não foi fácil. Se deparar comigo no terceiro semestre e do nosso embate, né? Então, acho que ali tinha-se uma terra
fértil que uma semente foi jogada e hoje ela germina, né, mostrando aí as suas folhinhas, as suas raízes profundas, porque você apresenta com maestria, né, um programa muito grande, um projeto muito intenso, e todas as soluções pertinentes aí ao que você se propôs. Porque o multifuncional ele não é fácil, ainda mais quando você agrega, né, essa complexidade à questão da fazenda urbana. Então você amplifica mais essa complexidade. E, obviamente, se você não tivesse total capacidade, domínio para resolver, né, todas as questões, neste curto espaço de tempo, não seria possível, né? Mas como você aí se dedicou, se empenhou, e com as considerações outras que foram sendo apontadas, você foi crescendo. Então, a diferença do seu projeto, né, iniciando ali na pré-banca, hoje a gente vê a maturidade e o desenvolvimento completo que ele traz para a cidade, principalmente se falando, né, da cidade de Osasco, que está passando por um processo de transformação, onde ele precisa, né, agregar mais potência, ser uma economia aí também, para que não aconteça, né, esses deslocamentos entre cidades e que a própria cidade, né, possa se manter economicamente com os seus habitantes, com as suas atividades, suas produções. Então, acho que você agrega muito valor aí ao município, a cidade de Osasco, e em paralelo aqui também, né, a cidade de São Paulo, com essa linguagem totalmente contemporânea, arrojada, atemporal, como você mesma disse. E, dito tudo isto, vamos às considerações. Mas acho que, assim, o que eu tenho que considerar é a culpa do professor Ademar. Eu Ademar, também. cadê as outras pranchas para que eu veja esse projeto inteiro? O Lucas ficou me devendo ontem e a Laura odiou mais ainda, então a sua conta tá alta. Eu conversei com o Lucas, aí a gente falou, bom, não tem como, é impossível por tudo, então a gente... Pois é, eu fico esperando vocês até sexta-feira, toda a complexidade com as 10 pranchas, tá bom? Sexta amanhã? Tipo isso. Mas brincadeiras à parte, acho que sim, você precisa valorizar mais ainda e todas as peças gráficas, que não são poucas, pelo que eu vi de produção, elas existem, elas estão resolvidas e elas precisam de alguma forma aparecer, tá? Uma sugestão para você é, no seu discurso inicial, nós temos ali, né, a fazenda vertical. Mas em um determinado momento ela surge como uma luz e depois ela vai perdendo força durante a apresentação. E ela tem igual valor conforme as torres, né, seja residenciais ou corporativas que você acaba desenvolvendo. Então eu senti falta de uma explanação mais sobre as soluções e principalmente na questão das peças gráficas, mostrando todo esse pensar que você se esmiuçou ali em desenvolver, e eu fui ainda, coloquei o dedo para você mudar algumas coisas. E aí a gente tem esse projeto incrível que você tem aqui apresentado nesta noite. Na segunda prancha, podemos ir para ela. Aqui um detalhe, né? O volume da fazenda, ela ficou muito branca em contrapartida dos outros elementos. De repente, dar um destaque, criar essa unidade pode ser interessante aí para o conjunto. Na prancha 2, onde nós temos aqui a implantação, e aí você vai falar sobre a fazenda. A minha sugestão é que você esmiuçasse e detalhasse toda e por completo a fazenda em uma única prancha. Então, uma prancha para fazenda, uma prancha para o residencial, uma prancha para o comercial, corporativo, e aí ali você explana, fala, mostra todas as soluções e o que foi pensado, porque o que ela disse aqui na apresentação não é 1% de tudo que ela desenvolveu. Então, acho que precisa ser valorizado tudo isso. Os pavimentos do subsolo, né, aparecer, porque você fala sobre a solução, e isso tudo acaba sendo de extrema importância. A apropriação do térreo, né, onde você tem aí a implantação, e todos os usos, conversando com o entorno, agregando a fruição, dando os usos, possibilitando uma área agradável e valorizando bastante aí as questões do desenho urbano e da paisagem urbana como um todo. Lembrando mais uma vez, né, que Osasco está em um processo de transformação, e sim, qual que é a nova cara de Osasco nesse século XXI, nessa época contemporânea? Eu acho que tem
grandes propostas aí para que isso possa vir a vingar, né? As imagens aqui, elas estão interessantes, mas no final eu falo mais. Aqui você também utiliza, né? Eu gostei da forma do isométrico mostrando o uso, porém, eu sugiro que você ainda coloque o destaque na prancha, né? Qual que é o uso que você está falando. Porque nós que estamos aqui assistindo a apresentação, você vai conduzindo. Quando não existe você, o que eu vou entender disso? Mari, o seu áudio está aberto, por favor. Mari PH, obrigado. Então, dessa forma, essa imagem que você fala, né, das leguminosas, de tudo, ela está tão interessante que ela merecia uma perspectiva assim como essas outras, e não esse pequeno detalhe, tá? Então valorizar mais, dar destaque em tudo isso, que é de extrema importância. Na próxima praxe, pode falar. Só uma observação, aqui em cada planta eu coloquei o uso, então fazenda eu coloquei a fazenda, residencial eu coloquei o residencial, mas eu entendi o que você falou. Essa aqui tá pequenininha. Entendi. Aí, se vier ali, ó, do lado da própria perspectiva isométrica, já acaba ajudando, porque visualmente, né, eu bato o olho naquele que me chama a atenção, e ela chama mais atenção para fazer a leitura do todo. Certo, entendi. Aqui nessa prancha também são as mesmas considerações, levando em contrapartida que aqui já é o uso residencial. E aí, assim, adorei a proposta e o discurso, né, dessa questão de uma planta mais flexível, que ela possa ser transformada e adaptada, seja para o uso acessível, seja para o uso universal. Então, você consegue ter uma planta tecnicamente livre para que você consiga, de acordo com a sua necessidade, fazer essa divisão de espaços e ambientes, caso seja necessário, enfim. Acho de extrema sensibilidade e inteligência, verificando nas diversidades e necessidades atuais das pessoas neste momento. Ali o próximo desenho... Oi. Só para, se você puder, mais uns 2, 3 minutos. Breve. Não, aqui nós já estamos quase com meia hora dessa banca aqui. Maravilha. Então tá certo. E aí eu vou finalizar, então, Giovana, indo para a última prancha, porque as demais acabam sendo, né, no mesmo sentido e informações. Gosto aqui dos desenhos técnicos e das perspectivas. E aí elas, né, acabam falando muito sobre o seu projeto. E aí uma pergunta que eu tenho para você é sobre essa malha, né, que você faz de impressão 3D e que a vegetação vai crescendo nela, vai tomando conta. Ali, pela perspectiva, alguns pegam as copas de árvore. Não sei se você pensou nessa estratégia, a copa crescendo, tudo mais. Então, mas nem é uma pergunta, é só mais uma reflexão mesmo, para que tudo isso, né, não venha a ter nenhum tipo de problema futuro nessa sua solução. Mas fico feliz pela trajetória, pela nossa convivência e por estar aqui hoje, participando da sua passagem. Parabéns e sucesso. Beijo nas meninas. Écio, obrigado, hein? Desculpa de eu ter te interrompido, cara, mas a gente se anima. Faz parte. O trabalho é excelente, mas a gente tem uma noite toda aí de trabalho. São 8 trabalhos hoje. Giovana, super parabéns pelo teu trabalho. Eu já conhecia esse trabalho cabo a rabo, porque a gente passou aí momentos muito legais, né, discutindo o seu projeto. O seu projeto, ele é muito interessante, porque além do tema multifuncional, que já é um tema complexo, ele ainda acrescenta mais complexidade ainda com a questão da fazenda urbana. Então, eu acho que... E aí, a resolução plástica, né, volumétrica, enfim, dos ambientes todos, dificílimos, né? Trabalhar com a forma circular, às vezes, traz uma dificuldade. Então, você foi, assim, no limite da dificuldade do projeto. Você foi no limite, assim, não tem como a gente não dizer isso. Então, primeiro, orgulhoso, muito orgulho de ter
orientado o seu trabalho, estou até emocionado. Muito orgulho de ter orientado o seu trabalho, muito orgulho de ter você dividindo comigo esse projeto, e super parabéns, e eu quero que você tenha todo o sucesso que você merece na tua vida profissional. Você fecha com chave de ouro aqui, engrandece os trabalhos da Uninove. Parabéns. Muito obrigada. Ela está congelada na tela. A Giovana congelou. Muito obrigada. Eu só queria falar que quando a gente começou o semestre, eu fiquei com medo do Ademar. E metade dos orientandos dele ficaram com medo dele. Mas que toda vez que eu vinha com alguma coisa ruim, ele olhava para mim e falava, tá ruim, muda. Mas não desistiu das minhas formas loucas. Então, muito obrigada. E o professor Aécio, que no terceiro semestre, eu ia desistir da faculdade. E eu não desisti graças a ele. Então, muito obrigada. Muito bem, mérito seu. Professora Neymar é feia, mas não morde. Legal, Giovana. No final a gente conversa de novo. Agora você pode comemorar e ficar mais tranquila. Obrigada. Já é arquiteta, não é? Opa, de não ter desistido desde lá. É isso aí, importante. Venceu, né? Não desistiu e chegou no final. Muito legal. Sua filha, Giovana? Não, Giovana é criança, meu amigo. Meu filho é o TCC que eu estou apresentando aqui. Tá certo. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora é o trabalho do Vilmer. Vilmer pode apresentar.